Vamos imaginar que eu quisesse resolver esse pórtico aí. Nós sabemos que um nó de pórtico tem 3 graus de liberdade, então essa estrutura tem ao todo 12 graus de liberdade. Né? Os graus de liberdade seriam os seguintes. Em cada nó, um deslocamento horizontal, um deslocamento vertical e uma rotação. Alguma coisa assim, né? A gente deixaria esses nós fixos por último. Aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? A gente numeraria assim os graus de liberdade. Esses aqui seriam os graus de liberdade restritos depois, né? A gente costuma indicar isso assim, a gente faz uma flechinha cortada para indicar que esses graus de liberdade serão restritos depois. Os graus de liberdade para valer são só esses 6, né? Bom, a gente sabe montar a matriz de rigidez dessa estrutura a partir da matriz de rigidez de cada barra no sistema local. A gente sabe montar o vetor de carregamentos nodais, né? Esse vetor de carregamentos nodais em particular seria um vetorzão com 12 componentes, né? Mas só uma delas diferente de zero, na direção 6 seria menos m0, o resto tudo na parte livre é igual a zero. Na parte livre, a parte restrita, o FB, aquela parte de baixo do vetor de carregamentos nodais, seriam as reações de apoio. E assim, enfim, nós vamos fazer isso, vocês já viram como se faz. Então esse problema a gente sabe resolver. Agora, e se eu tivesse um carregamento assim, ó? Que fosse aqui L sobre 2 e aqui L sobre 2. Como é que a gente resolveria esse problema dentro desse nosso esquema de raciocínio? Bom, uma possibilidade, talvez vocês tenham pensado nisso, é incluir um nó aqui, chamar isso aqui de nó. Né? Assim como esse e esse, eu crio um nó aqui no meio, ponho aqui os 3 graus de liberdade correspondentes, aí eu passo a ter uma estrutura em que todos os carregamentos estão aplicados em pontos nodais. Aí é o mesmo esquema. Né? Agora, e se fosse uma carga distribuída ao longo dessa barra? Aí não tem jeito, né? Então a gente precisa aprender a lidar com esses carregamentos fora dos nós. Né? Vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos imaginar que eu corte essa barra um pouquinho antes de cada nó, que é como a gente tem raciocinado desde o começo, né? Faz de conta que eu corto a barra um pouquinho antes do nó aqui e um pouquinho antes do nó aqui, tá? Então essa barra por si só, ela está sujeita a duas solicitações, digamos assim. Primeiro, os nós de extremidade se deslocam, vão acabar se deslocando. E a gente já sabe que isso gera esforços nas extremidades, está associado a esforços nas extremidades da barra. E além disso, tem essa carga concentrada no meio do vão desse caso. Né? Então vamos ver como é que a gente lida com isso. Eu vou desenhar aqui a barra no sistema local. E na situação em que ela está, no sistema local, a gente tem aqui aquele carregamento P, no meio do vão.
E a gente sabe que a barra vai se deformar. Os pontos de extremidade têm deslocamentos e a barra vai parar, sei lá. Vou desenhar aqui uma situação genérica. Aqui, tá? Então os deslocamentos nodais são esse deslocamento horizontal, esse deslocamento vertical. Do lado de cá, esse deslocamento horizontal, esse deslocamento vertical e mais as rotações de extremidade, né? Esses dois deslocamentos aqui. Então, no sistema local, esse seria o barra 1, esse aqui o barra 2, esse aqui é o barra 3, o barra 4, o barra 5 e o barra 6. Tá? Bom, associados a isso, nas extremidades da barra, vão aparecer os esforços, né? Esse aqui seria o F barra 1, F barra... Eu desenhei no lugar errado esse F barra aqui, né? Ele devia estar aqui. Calma lá, que eu chego, vai dar tudo certo. Aqui é o 1, 2, 5 e assim. Então F barra 1, F barra 2, F barra 3, F barra 4, F barra 5 e F barra 6. Tá certo? Então, olha, eu tirei essa barra dessa posição, cortando imediatamente antes aqui. Eu observei que esses nós têm deslocamentos e o que eu estou representando naquela figura são os esforços aqui, nas extremidades da barra, né? Bom, nós vamos entender aqui o seguinte, que essa barra é como se ela estivesse submetida a duas solicitações. Uma solicitação são esses deslocamentos impostos. Pelo fato desses nós se deslocarem, é como se fosse uma viga bem gastada que sofreu recalques nas 6 direções, né? Nós já vimos isso. Então, vamos separar esses dois efeitos. Primeiro, vamos considerar só o efeito dos deslocamentos impostos. Está aqui a barra, e ela vem parar nessa posição com esses 6 deslocamentos. Tá? Então, aqui estou considerando só o efeito dos deslocamentos impostos. Ó, na lousa eu desenho isso bem mais rápido, hein? Aqui vocês têm que ter paciência. Então, olha, são os mesmos, hein? O mesmo o barra 1, o barra 2, o barra 3, o barra 4, o barra 5 e o barra 6. Tá? Então nós vamos entender que essa situação inicial é a soma de dois efeitos. O efeito dos recalques de apoio, que estão aqui representados, e o efeito do carregamento. O carregamento P aplicado aqui
devia estar no meio da barra, né? É a soma dessas duas situações, tá certo? E aqui eu vou construir uma tabelinha. Eu vou representar aqui quem são os deslocamentos nodais. E aqui eu vou representar quem são os esforços nodais. Tá? Nessa situação, os deslocamentos nodais são os deslocamentos dos nós que estão ligados a essa barra. São os que a gente chamou de U barra para essa barra, né? Tá? Vejam, aqui eu estou fazendo uma superposição de solicitações. Só os recalques impostos e só o carregamento que está fora dos nós. Nessa primeira situação, quais são os deslocamentos nodais? Não são os próprios U barra? É o mesmo vetor de deslocamentos nodais? Então, se eu quero que isso seja a soma desses dois efeitos, essa soma deve valer para esforços e para deslocamentos. Se nessa primeira etapa eu já considerei os efeitos dos deslocamentos, para que essa superposição seja válida, aqui eu preciso que os deslocamentos sejam nulos. O vetor de deslocamentos é um vetor nulo, de modo que somando isso com isso, dê isso em termos de deslocamentos. Impor que esses deslocamentos sejam nulos é como se a gente imaginasse que existe um engastamento aqui. Eu vou desenhar azul porque ele não existe de verdade, né? Mas é como se fosse. Nessa situação não existem os deslocamentos nodais, não é? Os esforços correspondentes a essa situação em que não existem os deslocamentos nodais são as reações de apoio dessa viga. Se vocês resolverem essa viga bem engastada, vão aparecer uns esforços assim. Nesse caso em particular, né? Vai aparecer uma reação vertical aqui, vai aparecer uma reação vertical aqui, vai aparecer momento aqui e vai aparecer momento aqui. São as reações da viga biengastada. Nós vamos chamar, vejam, essas reações são também esforços nodais, como esses aqui, né? Aqui, para essa situação, existe um certo conjunto de esforços nodais. Para essa situação, existe um outro conjunto de esforços nodais. Qual é o conjunto de esforços nodais para essa situação, se eu só tivesse só os deslocamentos impostos? Nós já vimos isso. Os esforços nodais seriam a matriz de rigidez da barra no sistema local, vezes o vetor de deslocamentos nodais da barra no sistema local. Né? E nessa situação em que eu prendo as duas extremidades, eu imponho que os deslocamentos de extremidades sejam zero. Bom, esses esforços que aparecem aqui, que são as reações ao carregamento que está sendo aplicado, nós vamos chamar de F0. Esse F0 são os chamados esforços de engastamento perfeito. Aconteceu alguma coisa aqui, peraí. Aqui. Esses são os esforços de engastamento perfeito. São as reações de apoio da viga biengastada. Tá? Os esforços de engastamento perfeito, as reações de apoio da viga biengastada, dependem do carregamento que está aplicado. E isso é alguma coisa que, se vocês botarem no Google, vocês acham. Por exemplo, ó, tem aqui uma tabelinha que eu roubei de algum lugar aí. Essa tabelinha diz para cada carregamento quem são os momentos de engastamento perfeito.
As forças a gente acha a partir dos momentos do carregamento, é mais fácil. Agora, esses momentos dão um certo trabalho porque é um problema hiperestático, né? Então nós estamos vendo que, por exemplo, para essa carga no meio do vão, os esforços de engastamento perfeito, ou os momentos de engastamento perfeito, valem PL sobre 8 de cada lado. Tá? Então, isso é uma tabelinha. Quando eu digo para o programa que existe um carregamento dentro da barra, o programa consulta a tabelinha de esforços de engastamento perfeito que ele tem lá, e para essa situação o programa é capaz de dizer quem é esse F0. Tá? Então vejam, se essa situação geral é o efeito, a solicitação imposta pelos deslocamentos nodais, mais a solicitação provocada pelo carregamento que está no meio do vão, se essa soma vale para os deslocamentos, vale também para os esforços. Quer dizer que esses esforços que aparecem aqui vão ser a soma disso com isso. Ou seja, você K barra vezes U barra mais as reações, que são os esforços de engastamento perfeito para cada barra. Tá certo isso? Bom, então vamos ver como é que a gente lida com isso. Nós vamos ter que adaptar aqui o nosso procedimento. Nós já acabamos de descobrir que para cada barra, o vetor de carregamentos nodais no sistema local, para cada barra, vamos indicar, isso aqui vale para a barra B. Aliás, eu tenho usado I para a barra, né? Para a barra I, o vetor de carregamentos, o vetor de esforços nodais do sistema local vai ser a matriz de rigidez da barra I no sistema local vezes o vetor de deslocamentos nodais da barra I no sistema local, mais, agora nós já vimos isso, o F0 da barra I. Vamos indicar de F0 barra, né, no sistema local também. Aqui vai ser um F0 barra. Tá? No caso particular em que a barra não tem carregamento, o F0, os esforços de engastamento perfeito valem zero. É um caso particular. Tá certo? Bom, e aí como é que era a sequência? Os esforços no sistema local valem a matriz de transformação da barra vezes os esforços da barra no sistema global. Não é? Os deslocamentos da barra no sistema local valem a matriz de transformação da barra vezes os deslocamentos da barra no sistema global. Vamos deixar esse assim. Aí a gente multiplicava a esquerda por T transposto. Então isso aqui ficava os esforços da barra no sistema global valem o T transposto da barra I vezes o K, matriz de rigidez da barra no sistema local, vezes a matriz de transformação da barra I, vezes o I, mais, na passagem daqui para cá, estou multiplicando a esquerda por T transposto, né? Aqui vai aparecer o T transposto da barra I, vezes o vetor que tem os esforços de engastamento perfeito da barra I no sistema local. Tá? Quando eu multiplicar esse esforço de engastamento da barra I no sistema local à esquerda por T transposto, vai dar os esforços de engastamento perfeito da barra I no sistema global. Tá? Mas isso não tem importância nesse momento.
Bom, como é que continuava a gente esse processo? Isso aqui, ó, só para encurtar a notação, era a matriz de rigidez da barra I no sistema global, né? Isso aqui é o KI. Tá? Bom, na sequência, o que a gente precisava fazer? A gente precisava associar os deslocamentos da barra ao vetorzão de deslocamentos nodais da estrutura. Então a gente escrevia que esse UI era a matriz de incidência da barra I vezes o vetorzão de deslocamentos nodais da estrutura inteira. Né? A matriz de incidência pescava naquele vetorzão de deslocamentos nodais da estrutura inteira os 6 deslocamentos nodais, no caso, da barra I. Tá? Aí a gente precisava fazer a mesma coisa, ou melhor, o inverso, com o FI. A gente tinha que pegar os esforços nodais da barra I e jogar nas posições corretas, não é? Da estrutura, conforme a relação entre a numeração de graus de liberdade da barra e a numeração de graus de liberdade da estrutura. Ou seja, a gente precisava construir o F chapéu I, que é um vetor compridão, que tem o tamanho do número de graus de liberdade da estrutura, 12 nesse caso, né? E esse F chapéu I, a gente calculava assim, a gente pegava a matriz de incidência da barra I, transposta, e multiplicava pelo FI. Essa operação pega os 6 elementos do FI, o vetorzinho de esforços nodais da barra, e espalha num vetorzão compridão, conforme a numeração dos graus de liberdade da estrutura. Né? Então, o resultado era o seguinte. Olha, eu vou multiplicar isso aqui por LI transposto à esquerda. Vai dar LI transposto vezes, no lugar desse negocinho eu vou colocar a matriz de rigidez da barra I no sistema global, que a gente sabe como calcular, e no lugar desse UI eu vou colocar o L da barra I, a matriz de incidência da barra I, vezes o vetorzão de deslocamentos nodais da estrutura. Né? E aqui vai aparecer a matriz de incidência da barra I transposta vezes esse negócio aqui, a matriz de transformação da barra I transposta vezes os esforços de engastamento perfeito da barra I no sistema local. As 6 reações de apoio da viga de engastamento perfeito. Tá? Bom, aqui nós vamos reconhecer que esse negócio aqui, já vimos isso antes, é o que eu tinha chamado de K-chapéu da barra I. É a contribuição da barra I para a matriz de rigidez da estrutura. Né? Bom, agora o que era a equação de equilíbrio, hein? A equação de equilíbrio era... Vamos escrever aqui embaixo. Esses vetorzinhos F chapéu é aqueles compridinhos, né, que tem a dimensão do F grande, ou seja, 12 posições, 12 linhas em uma coluna. E cada um deles era a contribuição de uma barra na equação de equilíbrio. Lembram? A equação de equilíbrio no final ficava assim. O vetor de carregamentos nodais, tudo isso vocês encontram aí nas aulas anteriores.
é a soma para I de 1 até o número de barras da estrutura, que eu vou chamar de N índice B, dos F chapéu I. E isso aqui vai dar a soma para N, para I de 1, até o número de barras, de LI transposto, KI, LI, vezes U. Né? Mais a soma para I de 1 até o número de barras, de LI transposto, vezes TI transposto, vezes o F0 barra I. Tá? Olha, essa altura do campeonato acho que está todo mundo meio perdido, né? Mas vamos refrescar a memória. Nós tínhamos aqui uma estrutura com 12 graus de liberdade, no final só 6 são livres, né? Então esse vetorzão aqui é 12 por 1. Tá? Cada um desses F chapéu é 12 por 1 também, é um vetorzão comprido. Esse U aqui é o vetor de deslocamentos nodais da estrutura inteira, é 12 por 1 também. A matriz de rigidez da barra de pórtico no sistema global ou no sistema local é 6 por 6. A matriz de incidência pesca naquele vetorzão grandão as 6 componentes dos deslocamentos nodais da estrutura. Então ela acaba sendo 6 por 12. E a transposta dela é 12 por 6. Quando eu fizer esse produto LI transposto KI vezes L, vai dar uma matriz 12 por 12, que é essa aqui, ó, o K-chapéu I. Tá? Do lado de cá, isso aqui é o vetor o vetor que tem os esforços de engastamento perfeito. Ele é 6 por 1 na barra de pórtico. A matriz de transformação é 6 por 6. A matriz transposta também é 6 por 6. E a matriz de incidência transposta é 12 por 6. Então, quando eu fizer essa operação, vai sobrar um vetorzão comprido 12 por 1. Tá? Então, vamos dar nomes para essas coisas. Eu acabo ficando com uma equação assim. F, que é o vetor de carregamentos nodais da estrutura, é igual. Olha, nessa expressão aqui, o que varia com o I? É só esse pedaço. É só isso que depende de I. Esse vetorzão U, eu posso colocar em evidência. E o que é a soma dessas matrizes aqui? É a soma dos K-chapéu. É a matriz de rigidez da estrutura completa. Então, aqui vai aparecer a matriz K completa. Vezes U. Mais uma soma de vetorzinhos aqui que eu poderia chamar de F0 barra chapéu, mas eu não vou chamar de coisa nenhuma. Eu vou chamar a soma como um todo já
de F0. Tá? Onde esse F0, só para deixar documentado, o que é isso, hein? É a soma para o I de 1 até o número de barras. É isso aqui, ó. É o LI transposto, TI transposto. É o LI transposto, TI transposto, vezes o F0, que é o vetor de carregamentos nodais da barra I no sistema local. Tá? Então, como é que o nosso programa vai lidar com esses carregamentos fora do nó? O programa ele vai consultar a tabelinha dele de esforços de engastamento perfeito, e para cada barra que tiver um carregamento fora do nó, ele vai montar um vetorzinho F barra 0. São os esforços de engastamento perfeito da barra no sistema local. E aí ele vai dar a esse esforço esse tratamento. Ao multiplicar por T transposto, ele vai passar para o sistema global, e ao multiplicar pela matriz de incidência transposta, ele vai espalhar isso num vetor compridão que tem a dimensão do número de graus de liberdade da estrutura inteira. Tá? Quando ele somar isso para todas as barras, o resultado é um vetorzão grandão F0 que eu estou representando aqui. Tá? O efeito dos carregamentos fora do nó veio parar aqui. Bom, e aí, como que continua? Aí a gente faz a mesma partição de sempre. A gente vai observar que nessa estrutura tem 12 graus de liberdade, mas 6 deles são graus de liberdade de verdade, e os outros serão restritos. Esses aqui são os A's e esses aqui são os B's. Né? Naquela nossa... a nossa decomposição ficava assim. A gente dividia esse vetorzão em FA e FB. Essa matriz K ficava um KAA, KAB, KBA, KBB. Já vou botar os colchetes aqui. Aqui apareceria o A e o B. E aqui vai aparecer um F0A e um F0B. Todos esses aqui são vetores ou matrizes. Tá? E aí, só para ficar bonitinho, é assim: esse vetor é igual a essa matriz vezes esse vetor mais esse vetor. É isso, né? Então lembre-se de que esses UB aqui são os deslocamentos impostos, né? Se fosse aquele problema original, seriam nulos, tá? FA são os carregamentos dos graus de liberdade livres e o FB serão as reações de apoio. Como é que a gente resolve esse problema? A primeira equação fica assim: o FA é igual a KAA vezes o A mais KAB vezes o B mais o F0A. Tá?
Eu vou dar uma interpretação física para esse F0 mais para frente, né? Mas por enquanto não se preocupem com ele. Se eu disser para o programa que tem o carregamento numa barra, ele monta o esse aqui, ele consulta na tabelinha dele e monta isso. E o resto é só uma operação matricial. A parte de cima desse vetorzão é o F0A. Tá? Então nessa equação aqui, quem que a gente conhece, hein? Esses são os carregamentos nos graus de liberdade livres. A gente conhece o B, que são os deslocamentos impostos. E a gente conhece também esse F0A. Né? O programa já montou isso a partir dos carregamentos fora dos nós. Com isso a gente calcula o A. Esse UA que aparece aqui vai valer KAA menos 1, a inversa da matriz de rigidez reduzida, que multiplica. E agora vem um vetorzão, é o FA menos o KAB vezes o B, conhecido, né? Aqui estão os deslocamentos impostos, o nosso problema seria 0, menos o F0A. Tá? E assim a gente calcula o A, os deslocamentos livres. Tá certo isso, né? FA menos KBUB menos F0A. Tá? E se eu quisesse as reações de apoio, era só montar a segunda equação. O FB vai valer KBA vezes o A, que nós acabamos de calcular, isso tem que ser calculado nessa ordem, né? Mais KBB vezes o B, mais o F0B. Tá certo? Então é assim que a gente considera os carregamentos fora do nó, né? É só lembrar disso aqui, ó. Tá tudo aqui. É lembrar dessa decomposição, que agora a relação entre os esforços, para cada barra, a relação entre os esforços nodais e os deslocamentos nodais ganha mais um ingrediente aqui, que é esse F0, os esforços de gastamento perfeito, por causa dessa superposição de efeitos, tá? Vamos ver um exemplo.